Glória a Deus, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Enquanto eu me preparo aqui, você aí, pega a sua Bíblia e abre em Lucas, capítulo 10. Aleluias. Glória a Deus. Lucas, capítulo 10, versículo 25. A gente vai ler o texto e a gente vai trabalhar um pouco esse texto de hoje. É um texto bem conhecido, bom samaritano, mas a gente vai tentar encontrar algumas coisas novas nele hoje. Que na verdade não são novas, sempre esteve aí. Tá certo? Então diz o texto: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lembre disso, hein? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta dele. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? E isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas aquele homem, querendo justificar-se, ele perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus, que gosta de histórias, contou para ele: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou do lado. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou o largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levantou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei um reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parecia ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Aí a gente inicia, tudo o que a gente quer dizer hoje, porque a ideia é saber qual é a distância que nós estamos desse samaritano, de sermos bons samaritanos. E aí deixa eu achar só meu rascunho aqui, que o meu celular fechou tudo aqui. Mas calma aí, gente. Está tudo sob controle, já achei. Então, a primeira coisa desse texto que a gente tem que abordar aqui, para vocês entenderem, é os personagens desse texto. E o primeiro aqui é esse mestre da lei. Ele é o primeiro que aparece, o primeiro que pergunta para Jesus algo e bota em xeque se Jesus realmente sabe do que ele está fazendo, tentando indagar Jesus para ver se achava alguma coisa nele. E aí ele pergunta, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele inicia com uma pergunta muito ampla. E nesse momento, Jesus, com muita sabedoria, ele tenta fechar um pouco mais a ideia dele, porque você está falando algo amplo. Deixa eu entender melhor a sua pergunta. O que realmente você quer que eu diga para você? E aí, como um bom psicólogo, Jesus também faz com ele o seguinte, porque geralmente o psicólogo
a gente mesmo já sabe a resposta, né? Então, o que você entende? Quando você lê a Bíblia, quando você pega a Bíblia, o que você entende sobre a lei? Já que ele é um intérprete da lei. É uma pessoa que conhece. Como você a entende? Porque se a gente for olhar, tem inúmeras interpretações da Bíblia no sentido de o que eu acho, o que eu penso, o que você pensa, mas e o que realmente é que a Bíblia quer dizer para a gente? E aí só existe um jeito, porque é o jeito que é o que Jesus queria mostrar para ele, e eu vou tentar desvendar isso aqui para vocês. A primeira coisa também que a gente tem que tratar aqui é que quando esse homem ele responde para Jesus, ele tenta mostrar sabedoria, porque ele era um mestre da lei. Então, ele diz para Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, Jesus diz: ok, tudo bem, está entendido, você está certo. Até aí, tudo bem. Você pegou o que está escrito mesmo. Mas agora eu quero te mostrar exatamente o que você acabou de ler. E Jesus, ele mostra com as parábolas, que são 44 parábolas, sempre um jeito de explicar para aquela pessoa quem ele é e realmente o que ele está dizendo. Então, de várias formas, assim como a dracma perdida, que ele vai mostrar a dracma perdida, vai mostrar o filho pródigo e vai mostrar mais uma parábola que são 3, né, juntas, e que ele tenta explicar de várias formas a mesma coisa para ver se a pessoa vai entender. Ou se ele tiver mais pessoas ali, ele vai tentar explicar sempre. E aqui, quando esse homem fala isso, esse homem, ele disse exatamente isso. Ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E o que é isso? O que esse homem quis dizer? Antes dele falar do próximo. Ele falou o seguinte: o coração, Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, ele vai nos mostrar exatamente que coração é esse que ele queria mostrar aqui quando ele falou. E que ele estava só falando da boca para fora, mas ele não sabia o que realmente ele estava dizendo, e eu vou tentar passar para vocês aqui. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Marcão, diz o seguinte: dai-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. 27. Pois dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Então, quando Jesus deixa ele falar, é para ver assim, você sabe, mas talvez você só sabe o que você ouviu falar. Assim como Jó, eu vou te explicar agora coisas em cima disso. E nós vamos chegar no samaritano. E aqui, só essa parte do coração, ele já mostra que você precisa entender Deus com todo o seu coração. Algo que está dentro, algo que não está só externo. Não é como Davi, os irmãos de Davi, que eles são numerosos lá, mas só ele, que era o pastor lá, ruivinho no pasto, é ele que Deus quer. Ele não está olhando a aparência de fora, ele está olhando o que está dentro. E aí, a segunda coisa que ele fala é de toda a sua alma, que também a gente entende o que seria essa alma. Em Lucas capítulo 1, versículo 47, que diz o seguinte: e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humanidade sua serva. Esse é o cântico de Maria, quando ela vê que ela tem o Espírito Santo dentro dela
por meio que é Jesus que está sendo gerado nela. Ela sabe que ela vai gerar o Filho de Deus e ela fala: meu espírito se alegrou. Quando a gente vem para a casa de Deus, nós temos que nos alegrar na presença dEle. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo dEle. E isso faz toda a diferença, porque essa junção dessas coisas vai mostrar no final quem nós temos que ser. E aí ele fala também de toda a nossa força, que é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, vai dizer: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é da nossa força, é da vontade de Deus. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque, como a gente cantou aqui, né? A Isa cantou, né? A gente não. A Isa cantou ali, né? Que ele cresça e eu diminua. Porque quem age é Deus, né? Nós não somos nada sem Ele, mas com Ele nós podemos tudo. A gente tem um poder imenso de falar um Jesus te ama na hora certa e tocar tão profundo naquela pessoa que na nossa visão a gente olha assim e fala assim: eu só falei eu te amo. Mas aquilo foi tão impactante porque foi na hora certa, porque tem alguém que essa pessoa que disse esse eu te amo, essa pessoa ela tem esse coração quebrantado, ela está olhando o que está interno de Deus, o que está na presença de Deus, ela tem essa alma alegre e ela também tem essa força que é saber que não é a força de sair aí batendo em alguém na violência, não é isso, é saber que a sua fortaleza está em Cristo, e isso faz toda a diferença. E aí, a outra coisa que está dentro do que ele falou é que é um entendimento. E lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, vai nos ensinar sobre isso. De 2 formas em Provérbios. Provérbios 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E aí, mais à frente, em Provérbios capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer o contrário, parecido que é o contrário, mas não é. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribeis no seu próprio entendimento. Por quê? Ele diz isso. Porque não adianta também você ter todo o conhecimento e não saber conversar com as pessoas. E também não adianta você não ter nenhum conhecimento e querer conversar com as pessoas. Porque vai ter um lugar que você vai ter que entrar e é cheio de advogados. E você vai ter que talvez falar um pouco mais formal. Mas vai ter outro lugar que você vai entrar, e como eu sempre dou esse exemplo, vou conversar com meu irmão só fala em gíria. E aí o único jeito de eu falar com ele de Bíblia é falando gíria. Então, Jesus, ele nos mostra, e a palavra de Deus, ela nos mostra, que temos que ter também, não só o coração, não só essa alma desse jeito, mas também a força e esse entendimento para que a gente possa, nessas 4 coisas, conseguir ganhar o próximo. Porque senão a gente não vai conseguir. Só que, como é uma pessoa específica, é um mestre da lei, Jesus queria mostrar algo além disso. Porque isso, ele falou assim, ó, se você sabe disso tudo, e a maioria das pessoas que estão aqui tem certeza que já sabe, e talvez quem está nos vendo também já sabe disso, não tem algo de novo aqui ainda, mas será que é só isso?
Isso o mestre da lei sabe. E se você lê a Bíblia, você sabe que tem que ter Jesus dentro de você. Agora, será que cada pessoa Deus trata diferente? Será que Deus, quando Ele olha e coloca esse homem, intérprete da lei, na frente de Jesus, Ele não quer tratar o que está dentro desse homem? Então, esse homem aqui, ele tinha algo, e a maioria dos judeus, eles têm isso, de como eles sabem que eles são o povo escolhido, que está escrito na Bíblia e tudo, eles têm aversões a outros povos. E aí é um momento em que Jesus, com uma historinha, consegue ensinar isso para ele. Porque ele fala, um homem descia de Jerusalém para Jericó. E aí é aquele momento onde você entende, junto comigo, que a nossa mensagem é a distância que estamos de ser bons samaritanos. Eu trouxe em números, só para florear mesmo isso. A distância de Jerusalém a Jericó é 28 quilômetros. E é uma descida. São 762 acima do mar para 244 metros abaixo da superfície do mar. Isso, eu fiz a conta para vocês, dá 518 metros. Tem alguma coisa espiritual nisso? Não. É só dados. Só dados. Mas, qual seria a distância da indagação do próprio homem? Porque ele diz, já que isso aí eu sei, então eu vou perguntar algo mais específico para ele. E vamos ver se eu consigo pegar Jesus, né, pelo pé. E aí ele fala, então quem é o próximo? E aí Jesus vai mostrar para ele que, descia um sacerdote, descia um levita, ambos eles, nenhum dos dois ajuda aquele homem que está caído ali, que estava semi-morto, como diz a Bíblia. E aí Jesus queria mostrar o seguinte para ele. Deixa eu te dizer, não adianta você vir com religiosidade, porque o sacerdote também era alguém que cuidava das leis, era alguém que também ali cuidava do templo, mas na parte religiosa. Então não adianta a gente ser religioso demais, porque isso também vai te atrapalhar. E se você olhar, né, perante a Bíblia, o que fez Jesus ser crucificado aos olhos humanos, racional, é esses sacerdotes, que foram lá, levaram ele até lá, pagaram as 30 moedas para Judas, foram homens, né, os sacerdotes. Na parte racional, espiritual, a gente vê em outro momento. E aí, Jesus coloca também na história os levitas. Levitas eram pessoas que cuidavam da igreja, pessoas que vinham, que estavam aqui, né? Nos dias de hoje, né? Seria quem abre a igreja, quem monta o som, quem toca, quem canta, quem ornamenta a igreja, mexe com a decoração, tudo isso ainda é levita, no sentido bíblico. Então, Jesus diz, não adianta você ser tão religioso, nem também ser uma pessoa que só cuida da casa de Deus. Porque antes, ele já tinha explicado, você tem que amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. É um combo, não é só isso. Não é só vir, não é só entrar ali na igreja, chegar aqui 7h30 certinho, ou 7 horas no domingo, ou ir nos encontros de casais, o pastor está lá em Água de Lindóia, no encontro dos pastores. Não adianta fazer tudo isso se, quando você vê alguém precisando da sua necessitado, precisando da sua ajuda, você dá a volta e passa do lado. Não adianta. Tudo isso
Mas o principal, que é o seu próximo, você não liga. Você está vindo aqui para a igreja, a rua esburacada, mas você está vindo. E aí tem alguém ali precisando de uma ajuda e você passa, né? Ok, dá uma boa noite e passa. E tem gente que nem cumprimenta alguém que está limpando a rua, alguma coisa assim. Tem gente que é assim, não está nem aí. E isso é que Jesus quer mostrar para ele. Só que no caso dele, ainda tinha coisa mais específica ainda. Porque o próximo, ele pode ser muitas pessoas. Depende de quem nós somos. Porque ajudar quem nós gostamos é fácil. É muito fácil. Porque eu gosto do Fábio. Então eu converso com o Fábio. Eu tenho uma facilidade para conversar com o Fábio. Então é muito fácil eu ajudar ele. Se ele precisar de uma ajuda, tem jeito de você fazer isso? Tem jeito sim. Mas e ajudar aquela pessoa que você não gosta dela? Ajudar aquela pessoa que você vê que tudo que ela faz é contrário ao que você gosta. Aí é difícil. E é aí que é o ponto onde Jesus chegou com ele. Porque a pessoa que ele coloca no fim da história é um samaritano. E para o judeu, não desce. Não desce. Podia ter colocado qualquer um. Mas o judeu, aí ele deve ter fechado a cara na hora que Jesus contou a história. Falou do sacerdote, falou do levita. E depois que conta a história, pergunta para aquele homem: e aí, quem que você acha? Era óbvio, né, que ele ia falar o samaritano. Mas ele não estava curado. Ele não estava entendido o que Jesus queria falar com ele. Jesus tinha algo ainda maior para ele, que é o seguinte. Lembrando de outra história sobre o samaritano, que é a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela diz o seguinte: uns dizem que eu tenho que adorar nesse monte. Outro diz que eu tenho que adorar em outro monte. E até hoje isso acontece lá. Os samaritanos, pela perseguição, não só dos assírios, mas também dos judeus, tentando atrapalhar eles chegaram a se reduzir a 100 pessoas. E hoje a comunidade de samaritano está crescendo de novo. Eles têm uma língua própria, tudo é uma história muito grande deles. Eles estão se reconstruindo. Tudo deles é muito parecido com os judeus, mas a única coisa que difere os dois é onde deve adorar. E a passagem da samaritana é uma passagem viva até hoje, porque eles ainda não se dão bem. Por mais que Jesus falou: o lugar de adoração é em espírito e em verdade. O lugar onde você vai ter que adorar é em espírito e em verdade. O seu próximo é aquele que está tão perto com aquele que está longe também. Porque você não vive para você, você vive para Deus. A Isadora quase falou minha mensagem na hora que ela estava pregando, na hora que ela estava cantando. Porque é isso. Você olha para a pessoa e vê que tem muito mais ali. Eu aprendi uma vez com um pastor que ele dizia o seguinte: você nunca deve olhar para a pessoa só assim, estou aqui vendo o Fábio e só vejo ele aqui, ele está com a camisa verde, calça jeans. Não é isso. Tem uma família por trás, tem filhos por trás, tem um trabalho dele por trás, tem várias coisas que eu preciso observar.
Porque talvez o Fábio esteja errando comigo, mas tem inúmeras coisas que estão acontecendo no lar dele, na casa dele, em outros lugares. E eu preciso ter a percepção. E Jesus mostra isso nesse texto. Porque há algo mais profundo com esse mestre da lei, esse intérprete da lei, que é não conviver com os samaritanos. Não entender de forma alguma que o samaritano também é um próximo dele. E se você vê as atitudes do samaritano, é interessante porque ele cura. Ele cura ali as feridas dele. Ele acaba também passando óleo e vinho. Ou seja, ele ungiu, ele tirou as impurezas. Ele fez tudo com aquele homem, que é o que nós devemos fazer. Mas quando Jesus fala isso, ele não está falando assim, ó, faça isso com o outro, faça isso com você também primeiro. Porque o princípio é, ame o seu próximo como a si mesmo. Já tinham reparado isso? Antes de amar, ame a si mesmo. Tem muita gente que não está se amando. Ele ama todo mundo, mas não se ama. Já foi falado que é um dos males do século, né? Isso. A pessoa não se amar, e aí acaba entrando por outras coisas, né? Depressão e outras coisas, porque ela não consegue, ela consegue ver tudo desabando, mas ela não consegue ver ela mesma. E ali ela cai num limbo. E aí você vê que tudo isso estava trazendo à tona ali para aquele homem. E aí na hora que ele vê tudo aquilo, Jesus trabalhando tudo aquilo na vida dele, em questões de segundos, né? De minutos, porque ele contou essa história no mesmo tempo que eu li aqui, deve ter acontecido. E esse samaritano, ele coloca também esse homem no próprio animal dele. Era o único bem que ele tinha e ele já doou para aquele homem. Então, obviamente, ele andou do lado, que é um animal que não aguenta também muito. E aí ele leva para a hospedaria, leva para um lugar, e aí ele dá 2 denários ali. 2 denários seria 2 meses naquela hospedaria. Mas a vírgula da questão aqui é, esse hospedeiro, ele diz o seguinte, ele nem fala nada, né, mas na cabeça dele, né, esse homem, ele chega, ajudou esse rapaz. Eu não conheço, porque o texto não mostra que ele conhece. E também, de todas as pesquisas que eu fiz, não dá para saber que conhecia. Só que esse homem, ele pagou 2 meses e falou assim, ó, se ele não melhorar, o que ele gastar mais eu pago. Por que Jesus coloca algo assim na história? Não importa o tempo em que esse homem, esse mestre da lei, ele passa a entender o que Jesus quer dizer. Não importa o tempo que ele vai entender isso. Mas Jesus coloca na cabeça dele o seguinte, você precisa entender que se você amar seu próximo, eu vou conseguir cuidar de você. Não importa o tempo, eu vou pagar um preço por você. Isso está perto de acontecer, mas aquele homem não sabia. E aí ele chega no final e ele diz o seguinte, qual destes 3 parece ter sido o próximo que caiu nas mãos dos ladrões? E esse intérprete, no versículo 37, diz o que usou de misericórdia com ele. E aí Jesus, respondendo para ele, fala, então vá, faça o mesmo. Porque nós, irmãos, nós somos
sempre muito donos da nossa verdade. Nós não conseguimos raciocinar as coisas de Deus e nem ver como Deus nos vê. Nós, assim como Jesus mostrou, coloca a mão no arado e não olha para trás. Mas a gente sempre ainda dá uma olhadinha para ver se realmente está certo. Só que, por que Jesus usa uns exemplos assim? Porque quem faz uma semeadura, se alguém aqui for de roça já viu isso, você pega algo, né? Você pega aqui, está passando, se você virar, você já saiu da sua linha, você já saiu da linha de plantio, e aí você vai ver aquela linha de plantio, um do lado do outro, você vai ver alguma coisa torta, e aí as plantas não vão nascer com o mesmo espaço entre uma e outras. E Deus, Ele quer que todos nós crescemos de igual modo, um ajudando o outro. Independente se você gosta ou não gosta do outro, ele vai ser seu próximo. Independente se ele escova o dente ou não escova o dente. Né? Se ele tem bafo, se ele não tem bafo. Mas ame o seu próximo. Jesus, o tempo todo, ele sempre mostra que nós temos que nos aproximar das pessoas. Ele fez isso com a samaritana, entendendo quem era ela. E aqui é o contraponto, ele olha o judeu e mostra para o judeu: ei, você também tem que ceder. Quando você vê alguém que você não consegue conversar, isso acontece muito, eu já passei por várias vezes ver isso em velório. A pessoa que mais esnobou, que mais maltratou aquela pessoa em vida, quando no leito de morte, a pessoa já está lá no caixão, você pode ver que é a pessoa que mais está gritando em cima do caixão e chorando. Sempre é. Sempre é. Eu já passei isso por algumas vezes na minha família, vendo isso. A pessoa sempre vai estar o mais gritando e tal, arruma confusão. Eles arrumam confusão. Sai de cima! Sai! Vai, não deu! Aí começa aquela confusão, né? E assim, gente, o momento é agora. O momento não é depois. Se eu não sou bom para as pessoas no meu trabalho, eu sou a Bíblia que elas estão lendo. Talvez a pessoa nunca pegou para ler uma Bíblia. Ela nunca chegou a conhecer Jesus, ou ela só ouviu falar. Mas ela vai conhecer Jesus por você, através de você, por quem você é. E se eu sou aquele tipo de pessoa que eu, aqui em cima do altar, eu venho de camisa social, tal, né? Puxar aqui, né? Mas o que adianta se eu tiver com outra roupa, eu sou outra pessoa? Aconteceu há pouco tempo agora, eu não posso contar tudo, mas tem pessoas que têm uma linguagem de crente, daquelas que assim, ô varão, fulano de tal, labassúria, Deus tocou no meu coração. E esse tipo de pessoa, eu ouvi, não falei nada, não julguei, fiquei na minha. Mas a próxima atitude desse tipo de pessoa foi totalmente errada. E eu falei assim, gente, por que a pessoa fez isso? Era melhor ter ficado quieto. Entendeu? Porque quis se mostrar que era tão espiritual, mas na hora da atitude com as outras pessoas do lado, não foi. Entendeu? Você pode falar assim, não julgo você falar assim, mas que a sua atitude seja de alguém espiritual. Isso é a diferença. Essa é a grande diferença. Porque eu estava no lugar, eu vi aquilo, fiquei na minha, numa boa, mas a própria moça lá, até foi lá no dia que eu provei a roupa lá de noivo lá, a moça chegou para mim e falou,
Rapaz, você acabou de falar um negócio aí, né, me dando uma palavra aqui de Deus aqui, e o rapaz ali fazendo mau testemunho. E como é que você fica? Então, irmãos, até no dia que a gente foi lá no João, lá, né? A moça mora lá no seu prédio. Ela falou, nossa, no final ainda, para piorar, ele queria que eu engraxasse o sapato dele. Falei, meu misericórdia, Pai amado. Então, assim, tem pessoas que elas não conseguem entender quem é Jesus e vivem só da aparência. Ela vive só da aparência de, eu sei alguns versículos, no meu caso, eu não sei nada de cor, porque o meu jeito de estudar a Bíblia sempre foi conhecer a história, conhecer os pormenores. Agora, alguns textos só que eu lembro de cor mesmo, mas é porque alguma coisa gravou na minha mente. Assim que faz parte da minha história, eu consigo gravar. Que até o próximo texto que vai ter aqui é Maria e Marta. Que esse eu sei de cor. Né? Lucas 10, de 38 a 42, de cor. Esse eu sei. Porque faz parte da minha vida. Porque esse texto, por exemplo, ele fala, você tem que ficar aos pés de Jesus. Momento ali que a Maria está louca porque está chegando um monte de gente na casa dela, tá? E vão ter que fazer um monte de pão, o pessoal está chegando, vem aqui, Maria me ajudar. E Jesus mostra mais uma vez, em seguida, os pés do Senhor Jesus. Vem cá, fica aqui aos pés do Senhor. Você vai ter que vir para a igreja, não porque a pregação é linda, porque o louvor é maravilhoso. Isso pode te atrair no início, mas você vai ter que chegar e ficar numa igreja, estar numa igreja, porque você precisa de ser alimentado. Como já disse o Luciano Subirá, ele contou uma história aí que eu ouvi uma pregação dele, ele falou assim, se você ficar aí 3, 4 dias sem comer, possivelmente você já vai começar a querer, tá morrendo, né? Dá alguma coisa, um piripaque aí, vai morrer. Então por que você não é assim com Deus? Por que você não lê também a palavra nesse nível? De ter que se alimentar todo dia, porque você sabe que a pergunta que foi feita no início é a vida eterna. Você pode perder sua vida eterna por uma questão boba, de você se desligar, está aqui, tome cuidado, aquele que está de pé, porque ela não caia. Então, a gente tem que ficar firme na presença de Deus e fazer como o que diz Jesus para esse homem. Vá e faça o mesmo. Se você já sabe o que você tem que fazer, se eu depois de te explicar tudo isso aqui, você sabe o que você tem que fazer, procura o primeiro samaritano que você encontrar e mostre para ele que ele é seu próximo. Qual que é a distância de estarmos de ser um bom samaritano? A distância está da gente entender quem que é o nosso próximo. Quem é aquela pessoa que eu viro a cara para conversar com ela. Então eu tenho que trabalhar um pouco mais para me encontrar essa pessoa e conseguir conversar com ela. Vai dar uma dor no coração, vai mexer com você interno, mas faz parte do processo. É isso que vai te fazer crescer. É isso que vai te fazer ser uma pessoa nova. Como a Isa falou bem, se você não perde nada, fica fácil. É muito fácil. E esse perder é um perder. Eu converso com um monte de gente que fala um monte de bobagem. Mas por que eu não posso sair de perto desse povo que fala um pouco de bobagem?
Por que que eu não... Eu sempre falo que quando a pessoa se converte, né, ela aparece um monte de dono. Tem muita gente que aparece te ligando, te falando, vão para não sei aonde, nunca te ligaram, nunca te procuraram, mas você entrou para a igreja, começa um monte de gente procurar você, te chamar para um monte de coisa, vai aparecer um monte de coisa boa, uns empregos de um salário maravilhoso, mas é à noite e no domingo. Né? O pessoal do shopping vem na hora, né? Te dando emprego. Tá. E aí, se você der bobeira, eu já vi quantas pessoas que entravam na igreja, era rato de igreja, que a gente brinca, né, falando isso, né? Que a pessoa estava todos os cultos, mas daqui a pouco estava orando, né? Orando aqui, oraram aqui para o dízimo, né? O Anderson orou para dar um emprego, abrir uma porta. Aí abre a porta que a pessoa vai ter que trabalhar à noite e nos dias de culto. Ou seja, primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, ficou de lado. Então a gente tem que entender essas coisas. Tem que começar a ver, como o outro pastor falava comigo muito, ele falava assim, você tem que olhar e viver a sua vida de um modo que você veja as coisas espirituais acontecendo do seu lado. As coisas estão acontecendo. Você abriu um filme para ver, pode ser, eu gosto muito de filme de guerra, mas você começou a assistir o filme, começa a reparar no filme em algo espiritual, para ver se aquilo ali vai te ensinar alguma coisa. Não importa, seja o Rambo, é só dar tiro. Vê alguma coisa, a faixinha na cabeça dele, lembra lá Jesus, tia. Estou brincando, mas acha alguma coisa, irmão, só para descontrair, mas acha alguma coisa, ele foi para salvar, bom demais, ele entrou lá, entrou naquela guerra, salvou alguém, glória a Deus, é isso, irmão, assim você vai descobrir a distância, não vai ser só 518 metros, nem 28 quilômetros, vai ser muito mais próximo, realmente, porque você compreende quem você é em Cristo Jesus. E aí você vai estar em Cristo, porque a preposição diz dentro de Cristo, não fora, porque fora deu uma melhorada aqui, mas não, né, não é isso que Deus quer. Deus quer muito mais que só o exterior, Ele quer o interior. Então você vai ver muita gente sendo tocada e abençoada, e você fala assim, por que essa pessoa está sendo tocada, está sendo abençoada? É porque você não está vendo quando ela está entrando dentro do quarto dela e orando. Eu fui lá hoje cortar o cabelo, na hora, conversando com o barbeiro, e o barbeiro, acabei contando praticamente um testemunho lá para ele. Ele falou, rapaz, verdade, eu tenho que começar a acertar meu casamento. Porque ele que cortou meu cabelo na primeira vez, e agora eu fui lá para cortar o cabelo também com ele. Ele falou assim, rapaz, mas sério? Você voltou aqui? Voltei. Deus colocou na minha cabeça que eu tinha que vir aqui para cortar cabelo com você. Aí ele, rapaz, é verdade. Eu estou com um problema lá em casa, no meu casamento. Eu falei, aí Deus. Nada é por acaso, irmão. Nada é por acaso. E aí ele já falou, não, tem que fazer isso mesmo, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Convidei ele também para o negócio de casais lá do sábado, né? Que ele está com problema no relacionamento dele. Então, assim, irmãos, você tem que deixar ser usado. E a gente só fala o que o nosso coração está cheio. Se você lê, se você ouve a palavra de Deus, eu sou meio maluco. Talvez você não precisa fazer igual eu, né? Eu estou lá trabalhando, se eu não consigo ler, eu boto o negócio para tocar a Bíblia no YouTube. Aí eu ouço lá, agora eu estou com a meta de ouvir a Bíblia toda. Aí já li um bocado já. Já ouvi um bocado já. Mas isso aí é porque eu sou maluco, tá? Eu já li algumas vezes, mas eu quero ver de novo. Mas agora eu quero ouvir, para me ver se eu consigo imaginar como era aqueles dias. Como que era Jesus falando, porque eles têm as vozes diferentes, né? Tem uns atores diferentes para cada personagem. Então é interessante, rapaz. Aí quando vai falar alguma coisa mais
dramático, ele, e o Senhor, é interessante, eu amei, apaixonei com aquilo, é muito gostoso. Então, se você não tem tempo, tem o áudio. Se não tem o computador, tem o celular, as Bíblias têm hoje em dia, você coloca aqui o play aqui e vai ouvindo no fone, no ônibus, no carro, onde você quiser ouvir, você vai ter essa oportunidade. Enfim, irmãos, fiquem de pé essa noite, a gente está chegando ao fim. Tem uma forma de chegar a Deus, tem uma forma de ser usado por Deus, mas nós temos que diminuir essa distância, de sermos esse bom samaritano, onde a gente conhece as pessoas que estão próximas de nós, onde não adianta também ter uma igreja de 3.500 membros, estou chutando qualquer número aqui, e você não conhecer a pessoa que está do seu lado. Você não dá um abraço em ninguém, você não conhece ninguém, você não conversa com ninguém. Então isso faz a diferença, irmão. Isso faz toda a diferença. Você conhecer as pessoas, conhecer os problemas das pessoas, ser amigo. Nós somos irmãos em Cristo. A gente fala muito isso, nós somos irmãos em Cristo. Que irmão que não vê o outro irmão? Só o que está de mal. Mas tem que passar logo. Porque nós somos pessoas que temos que andar juntos. Você vai cantar? Então, vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e glorificamos nessa noite, Pai. Nós pedimos, Senhor Jesus, essa proximidade, Pai, das pessoas. Nós precisamos, Senhor Jesus, entender o outro, compreender o que ele está passando, o que ela está vivendo, como são, quem são, onde vivem, Senhor Jesus. Nós precisamos conhecer essas pessoas. Nós precisamos sair, Senhor Jesus, assim como o Senhor falou aqui para o mestre da lei, vá e faça o mesmo. Então que nós possamos fazer o mesmo, conhecer as pessoas, entender quem elas são. Oh Deus, nós precisamos falar com quem está perto de nós, coloca isso dentro de nós, não importa, Senhor Jesus, se nós somos mais tímidos, mas tira toda essa timidez, Pai. Deixa com que nós possamos estar mais soltos, alegres ali, animados, Senhor Jesus, pela Tua alma, como diz a Tua palavra aqui. Nós trouxemos o cântico de Maria, que ela fala, o meu espírito exulta de alegria. Senhor Jesus, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua unção. Capacita-nos, Senhor Jesus. Coloque, Senhor Jesus, o entendimento da Tua palavra, compreender a Tua palavra, Senhor Jesus, para que quanto mais nós nos alimentarmos da Tua palavra, mais assim nós vamos poder falar coisas bonitas, coisas que são da Tua palavra, porque toda a Tua palavra é inspirada, como diz segundo Timóteo, lá capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada. Então Deus, ensina-nos, Senhor Jesus. Peça ao Espírito Santo nessa noite, para que Ele te capacite, para que Ele venha te encher dEle, para que não só o Espírito Santo, de uma maneira fútil, no momento oportuno, mas você possa ter o conhecimento para você praticar, colocar para fora isso, falar para alguém algo que vai transformar aquela pessoa. Ore, jejue, faça o que for necessário, mas se aproxime de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.